Então, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Então a gente acabou de ver o nosso primeiro vídeo, mas antes da gente começar e falar um pouquinho a respeito do vídeo, eu quero fazer uma pequena introdução a respeito do grupo, para a gente entender e falar um pouquinho da dinâmica. Tá? Bom, então esse é o nosso grupo Mentalidade Anti-Estresse. E hoje, especificamente, a gente vai falar a respeito de relacionamentos e anti-estresse. Ok? Mas vamos entender um pouco o que é estresse, né? Para que a gente consiga conceituar e estar falando a mesma língua. Numa definição científica, estresse é a resposta do corpo a qualquer demanda quando forçado a adaptar-se a alguma mudança. Então, no momento em que a gente recebe alguma situação adversa, seja ela de qual origem for, é um momento em que o nosso corpo precisa responder a isso, e isso é considerado uma situação de estresse. Então, entendendo um pouco dessa dinâmica, na antiguidade, não sei se dá para ver na foto, né? Tem um homem das cavernas brigando com um tigre. Né? O nosso corpo desenvolveu uma estrutura que é chamada de estrutura de luta ou fuga. Então, no momento que a gente se depara com uma situação de perigo, por exemplo, o nosso corpo libera uma carga de adrenalina e cortisol, certo? Para dar condição de acelerar o nosso batimento cardíaco, jogar o sangue para os músculos para que a gente consiga lidar com aquela situação, ok? Basicamente, esse é o mecanismo do estresse. Agora, vamos pensar nos dias de hoje. Quantas pessoas costumam brigar com tigre no dia a dia? Nossa. Alguém? Alguém doma tigre aqui? Acho que não, né? Legal. Agora, a gente tem situações de estresse muito diferentes hoje em dia, né? Então, por exemplo, uma discussão com o chefe ou com o cliente, por exemplo, né? E aí, nesse tipo de situação, a gente não tem oportunidade de luta ou fuga, né? Geralmente a gente acaba tendo que conter esse tipo de situação e essa carga de estresse acaba prejudicando uma série de coisas na nossa saúde. Né? Então, hoje em dia, a gente tem basicamente 4 fontes de estresse. O estresse referente ao ambiente, que está relacionado a calor, frio, que são coisas do ambiente. Situações, então situações que a gente passa, que pode passar, como um desemprego, a morte de alguém, certo? Alguma situação de vida. Estresse por causa das pessoas, que eu sei que é o estresse que as pessoas menos têm, né? Ninguém tem discussão com o chefe, com o filho, com o parente, certo? E existe a quarta causa, que é o próprio estresse autogerado, relacionado aos nossos pensamentos negativos. Eu não sei se alguém já teve em algum momento pensamentos negativos do tipo, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Não sei se alguém já passou por isso também. O que é legal a gente prestar atenção nisso é que, basicamente, as 3 primeiras formas de estresse não estão sob nosso controle. A gente não controla o ambiente, a gente não controla as situações da vida, e a gente não controla as pessoas. Então, a forma mais eficiente que a gente tem para lidar com o estresse do dia a dia é entender o significado com o qual a gente trabalha essas situações. Ok? Então, baseado nisso, esse é o conceito desse grupo. É como a gente desenvolver e entender os mecanismos internos para eu conseguir me desenvolver e conseguir lidar com as situações de estresse através da minha compreensão do meu próprio processo de mentalidade. E basicamente a gente vai fazer isso nesse encontro através de duas formas. Uma, pelo estado de presença, tá ok? Então, por isso que eu falei que no final de todo encontro a gente faz um momento de meditação, e eu vou explicar mais da meditação no final. E através de programação mental. Então, como é que eu tenho uma mentalidade adequada para lidar com o estresse de forma diferente? Não sei se vocês já notaram que, assim, a mesma situação de estresse pode ter 2 pessoas que lidam com ela de forma diferente. Não sei se vocês já notaram isso. Né? E o que acontece da diferença entre uma e outra é a mentalidade. É a forma como eu enxergo, a mentalidade que eu tenho para saber como lidar com a situação. Ok? Legal. E aí, o motivo de eu trabalhar com esse grupo, né, de ter montado esse grupo para a gente desenvolver esse trabalho, bom, eu sou coach, estudo desenvolvimento humano há uns 10 anos, sou coach desde 2011, então faz aí já uns 8 anos. E quando eu comecei a estudar esse assunto de estresse, eu acabei descobrindo que era um problema muito maior do que eu imaginava, né? Eu ouvi um bocado de gente falar, estamos estressados, não sei o quê, mas alguns dados estatísticos mostram alguma coisa como, por exemplo, hoje a Organização Mundial da Saúde acredita que 90% das consultas médicas são geradas por estresse.
Eu cheguei a ver alguns dados de que, por exemplo, não sei se alguém já ouviu falar de burnout, ou sabe o que é, né? Burnout é quando a pessoa tem uma carga de estresse de trabalho, um determinado nível que ela não tem condição de exercer as funções de trabalho dela. Existe uma estatística que diz que 30% dos profissionais hoje estão com burnout, mas por não conhecimento ou não condição de resolver a situação, de se afastar e tal, continuam trabalhando mesmo sobre os sintomas da doença. Então, assim, é uma situação bastante grave, né? E aí isso que me motivou a montar esse grupo, para que a gente começasse a desenvolver esse assunto e conseguir auxiliar mais pessoas a lidar com esse estresse do dia a dia de uma forma mais adequada. Legal? Muito bom. Se vocês olharem, esse slide está atrasado, ele é da semana passada. Ok? É que na realidade eu vou aproveitar para retomar um assunto que a gente estava conversando na semana passada. Há 2 encontros anteriores, nós falamos a respeito de sentido da vida. E foi um encontro bem filosófico, né? Sentido da vida. E perceber que, assim, entender e ter um sentido para a vida é uma das coisas que ajudam a pessoa a conseguir lidar melhor com as situações do dia a dia. Então, o sentido da vida, ele tem basicamente 4 aspectos, certo? Que a gente vai ver na sequência. Mas, se a gente for olhar esse assunto de uma forma um pouco mais profunda, a gente pode entender que, assim, a grande parte das pessoas tem uma grande busca na vida, que é felicidade. Quem acredita que o nosso grande propósito de vida é buscar a felicidade? Alguém? Alguém? Faz todo sentido, né? Agora, vamos entender um pouco a respeito de felicidade, né? Como é que funciona isso? Em geral, quando a gente fala de felicidade, o que as pessoas buscam a respeito de felicidade? Então, ter um bom relacionamento, ter um bom trabalho, uma boa situação financeira, um bom relacionamento com as pessoas. Legal. É mais ou menos isso, né? Uma vida tranquila, onde eu não tenha grandes problemas e consiga equilibrar as coisas, certo? Agora, vamos pensar. Se a gente for olhar para a sociedade hoje nós temos condição de ter vidas mais equilibradas melhor do que em qualquer outro momento da história, né? Se for ver, a gente tem mais conforto hoje em dia do que um rei do século XVI, certo? E por que hoje em dia a gente tem um nível tão grande de pessoas se sentindo solitárias, com depressão, com síndrome do pânico, com suicídio, né? E se a gente for olhar de uma forma interessante também, a gente vai ver a quantidade de suicídios com pessoas que encontraram a felicidade, né? A gente pega artistas ou pessoas famosas que às vezes têm família, têm dinheiro, têm uma vida equilibrada e aí de repente a pessoa decide se matar, né? Onde é que está o problema a respeito disso, né? Aí talvez pode vir essa pergunta, né? Então, a vida se resume a isso, né? É ter um trabalho, ter carro, fazer viagem e etc. Tem um vídeo que a gente estudou na semana passada, e como eu estou com contato de vocês, depois eu reforço e passo novamente caso vocês queiram ver, que alguns estudos da psicologia identificam que depois do nível da felicidade, existe algumas outras camadas que são bastante importantes a serem trabalhadas para que a gente tenha um nível de realização mais profundo na vida, certo? E aí, dentro desse estudo, ele é identificado em 4 formas. Então, existem 4 aspectos que, quando uma pessoa desenvolve na vida, ela consegue ter uma sensação de realização e preenchimento mais profundo do que essa felicidade de uma forma mais superficial. Que estaria relacionado a propósito de vida. Então, a pessoa ter uma causa pelo qual move ela para fazer as coisas que ela faz. O segundo ponto é pertencimento. Então, se sentir parte de um grupo, se sentir parte de algo maior, algo que faça sentido para ela. O terceiro aspecto é a autohistória. É como ela olha para o seu autopassado, para o seu próprio passado, e como que ela conta as histórias do que aconteceu para ela mesma, certo? E o 4º item é transcendência. As experiências que fazem essa pessoa se sentirem conectadas com algo maior. No encontro da semana passada, nós falamos a respeito de propósito. Ok? Então também passo o vídeo depois para vocês, quem quiser acompanhar e ver. Nós fizemos todo um estudo a respeito de propósito. E, inclusive, na semana passada, eu passei para o pessoal um link sobre uma ferramenta
para as pessoas que quiserem encontrar a própria missão de vida. Então, não sei se alguém aqui já se estudou ou parou para pensar numa missão de vida, aquilo que você tem como propósito de realização. Eu passei uma ferramenta de coaching para começar um autoestudo, para a pessoa começar a identificar o seu propósito, ok? Então, depois eu encaminho isso para vocês também, para quem quiser dar uma olhada. E aí, continuando esse nosso passo dos pilares do sentido da vida, nosso encontro de hoje nós vamos falar a respeito de pertencimento, ok? E para falar de pertencimento, por isso a gente começou com o vídeo falando de relacionamentos. Legal? Bom, e quando a gente fala de relacionamentos, basicamente a gente tem 3 aspectos nos relacionamentos, que é relacionamento amoroso, relacionamento com a família e o relacionamento com amigos, ok? E acho que eu comentei um pouquinho no começo, a ideia desse grupo não é um monólogo, ok? Então, agora, trazendo esse ponto e começando a conversar um pouco disso, eu quero abrir um pouco para que a gente possa começar a ter um bate-papo também a respeito do assunto. Em primeiro lugar, o que vocês acharam do vídeo? Maravilhoso, bom. Muito legal, né? Eu gosto muito desse vídeo porque, como ele falou, né? E eu acho que esse vídeo tem tudo a ver, ele faz um link com muito do que a gente disse aqui, né? Que ele falou, quando pergunta para as pessoas o que é ter uma boa vida, é sucesso, é dinheiro, é carreira, né? Mas quando eu gosto, tem vários estudos que contam várias histórias que contam de pessoas, tipo, quase morrendo ou em situações desse tipo, e geralmente perguntam para as pessoas, né, do que você se arrependeu na vida, o que você teria feito mais, e aí sempre costumam dizer que ninguém fala eu queria ter trabalhado mais, né? E a coisa mais comum é como eu gostaria de ter tido mais tempo com as pessoas que eu amo, né? Em geral, um dos sentimentos mais comuns que as pessoas têm no momento em que estão vendo o final da vida, né? E esse vídeo faz exatamente esse link, né, de mostrar que o pensamento das pessoas sobre uma boa vida é sucesso, dinheiro, realização, coisas materiais, mas que, na verdade, o que traz uma boa vida e uma vida com valor, em geral, está muito relacionada às conexões que nós temos e as conexões mais verdadeiras, né? Agora, como é um grupo de estresse, né, vamos puxar um outro elemento aí para a nossa panela. É estressante conviver com as pessoas? O que vocês acham? Da forma que você olha isso. Uhum. Acho que depende. Porque cada ser humano tem um jeito. Uhum. A gente tem que respeitar todo mundo. Mas quando você tem o controle emocional, às vezes estressante vai ser um pouco, mas você consegue, se você ver em outros olhos, você consegue reverter essa situação. Uhum. Que nem no meu trabalho é bem corrido, também trabalho com ser humano, então tem hora que eu tento me pôr no lugar dele, tentando assim, entender para que eu mesma não me estresse com aquela situação. Uhum. Então acho que depende da forma que você vê isso. Em alguns casos, né? Porque eu também que sei que é difícil. Legal, muito bom. Mas alguém quer opinar? Como é que vocês veem? É estressante se relacionar com as pessoas? Como é que é no dia a dia de vocês? Quem me conta aí? Acho que falta um item ali que é trabalho, né? Amigos. Trabalho não é amigo, né? Amor é muito fácil. Trabalho não é amigo, necessariamente, né? Tá não, ok. Necessariamente, não pra ganhar dinheiro, não pra fazer amigos. Se rolar uma amizade, acho que é sempre bem-vinda, mas não necessariamente. No caso do meu trabalho, convivo com as pessoas, mas não faço questão de levar elas de lá pra minha vida pessoal. Sim, sim. E lá, meu trabalho é muito estressante. Uhum. Minha vida pessoal é totalmente desregulada. Ok. Eu vou tentar me justificar. Que assim, né? Aqui nós estávamos falando sobre conexões, né? Então assim, se por acaso eu olho para o meu trabalho e penso que aquelas pessoas não são as pessoas com quem eu quero me conectar, elas não trazem o benefício que o vídeo descreveu inicialmente, que são relacionamentos de valor. Então assim, se alguém do trabalho é amigo, ele traz esse benefício. Se não é meu amigo... Legal. Mas alguém quer opinar alguma coisa de como sente, como vê? Maurício, acho que só para contextualizar aqueles que acabaram de chegar, que não viram o vídeo, né? Uhum. Esse vídeo trata de uma pesquisa que foi feita em Harvard durante 75 anos, pegando uma população, né, de pessoas e acompanhando elas, e depois a segunda geração, né? A continuidade das famílias, para entender
qual é a... Para os fatores, né? Quais são os fatores que causam o estresse e não causam o estresse, né? Então, ficou muito claro aí que os relacionamentos saudáveis, né, fazem com que as pessoas encontrem apoio umas nas outras e elas, com isso elas têm uma vida mais longa e livre dos problemas que quem é mais estressado enfrenta, né? Sim. Em compensação, tem famílias disfuncionais, né? Sim. Os papéis estão invertidos. Sim. Né? E eu acho que a origem muito maior são pessoas disfuncionais, né? Sim. Porque, assim, se a gente olhar, todos nós somos uma espécie de quadro de Monet. Hoje nós somos bonitinhos, de perto nós somos todos um borrão. E a família sabe que borrão que nós somos, né? Então, todos somos assim. É claro que a gente precisa botar uma lupa nas virtudes e um distanciamento saudável nos defeitos. Olhar sem um julgamento pernicioso. Sim. É interessante no vídeo, né, que ele coloca numa perspectiva assim, né, que ele diz que pegando histórico, por exemplo, de pessoas com 50 anos e pensando quem seriam as pessoas que teriam mais longevidade e mais saúde, eles verificaram vários itens, como por exemplo, nível de colesterol. E eles descobriram que não necessariamente quem tinha o melhor colesterol com 50 era quem viveu mais, né? Mas que as pessoas que vivem mais são as pessoas que têm conexões valiosas, certo? Relacionamentos nos quais elas sentem que podem ter confiança naquelas pessoas com que elas se relacionam. Então, por mais que em determinados momentos possam até haver algum desentendimento, mas eu acho que talvez um dos elementos que ele colocou que era o mais importante é ter pessoas em quem você pode confiar. Pessoas em quem você se sente realmente conectado e que você sente com suporte por aquelas pessoas com quem você convive. E aí, voltamos no ponto que era o tema lá do propósito, que é pertencimento. Exatamente. Ok? Legal. Vou puxando mais alguns itens e a gente vai conversando. Eu acho uma coisa interessante do que você disse, que a respeito de... E desculpa, eu esqueci seu nome? Andressa. Então, Andressa, você falou a respeito de procurar se olhar no lugar do outro e etc. Tem um elemento que eu sempre trago para os meus cursos e palestras e tal, que é uma frase que diz assim: o nível da... E eu esqueci a palavra, olha que legal, bem agora. Já vou lembrar. O nível da frustração está relacionado ao nível da expectativa. Ok? Uma coisa que eu acho muito interessante a respeito dos relacionamentos é o seguinte: todas as pessoas estão fazendo uma coisa muito bem, que é ser elas mesmas. Nenhuma pessoa, em nenhum momento, está fazendo nada além de ser e expressar o que elas são. Ok? E o que acontece quando a gente fica incomodado com uma pessoa referente ao que ela faz? O que essa pessoa está fazendo de errado? Isso aqui é só uma brincadeira para a gente ir desenvolvendo um raciocínio, ok? Mas a grande verdade é que as pessoas são quem elas são. E estão expressando e vivendo a vida da forma como elas veem a vida e da forma como elas são naquele momento, ok? Então, muita parte do nosso incômodo no relacionamento com as pessoas é ter uma expectativa que a pessoa fosse alguma coisa que ela não é. Certo? Nossa, que profundo isso, né? Eu falo muito que assim, que a gente tem que procurar aceitar as pessoas da forma que elas são, não do jeito que a gente quer que seja, para poder aprender a lidar mais com isso também. Porque cada um tem sua personalidade, né? Sim. Eu gosto muito de uma abordagem do budismo, de uma certa linha do budismo, que ele diz assim: quando uma determinada situação acontece e ela incomoda uma pessoa, é muito comum que a pessoa comece a fazer o quê? Porque o fulano é assim, porque o fulano é assado, porque aconteceu tal coisa, porque é isso, porque é aquilo. E ele diz que a melhor pergunta que a gente poderia fazer é olhar para dentro e falar assim: por que isso ainda me incomoda? Porque quando uma determinada coisa externa acontece, o incômodo já estava dentro de mim. Aquela situação só o gatilho para trazer um sentimento que estava dentro de mim. Se eu inverto o processo e eu olho para dentro, para começar a olhar e falar: ok, mas
por que que aquilo incomoda, o que que tem aqui dentro que ainda se incomoda com aquilo. E eu trabalho essa situação dentro de mim, quando aquela determinada situação acontecer de novo, ela não tem mais o poder de mudar o meu estado emocional. Então, como eu falei, entrando na abordagem do nosso grupo, né, se eu fico olhando para o mundo externo, então situações, pessoas, né, eu não tenho controle, mas se eu olho para dentro, né, e procuro fazer uma autodescoberta, eu começo a entender como é que eu lido com essas coisas de uma forma melhor. Como eu mencionei na sessão anterior, no encontro anterior, eu disponibilizei para as pessoas uma ferramenta a respeito de encontrar a missão de vida, ok? E hoje, depois desse encontro, eu vou dar um outro presente de um aspecto numa ferramenta de coaching para a gente estudar, e agora vamos falar um pouquinho disso, que é a respeito de valores, ok? Alguém já viu alguma vez numa empresa assim, missão, visão e valores? Alguém já viu alguma vez isso? Alguém já perguntou para que isso serve? Ela se autoanalisar, ver onde ela vai chegar, o objetivo, né? Sim. Então, assim, tem muitas empresas que às vezes isso é só uma placa bonitinha lá no RH, né? Mas o propósito disso, quando eu tenho uma definição de valores da empresa, eu estou alinhando sobre qual é a forma que essa empresa vai agir, ok? Então, quando eu determino uma série de valores, eu estou dando um direcionamento de como é que essa empresa vai agir. E o que acontece é que todos nós temos a nossa hierarquia de valores interna. E a forma com a qual a gente age está relacionada com essa hierarquia de valores. Agora, o que é muito interessante é que pessoas diferentes têm hierarquia de valores diferentes. Então, uma determinada coisa que pode me incomodar muito pode não fazer a menor diferença para outra pessoa. Eu gosto de contar uma história assim, né? Vamos imaginar que um casal, que tem uma hierarquia de valores diferente, vai visitar um amigo. Quando eles chegam lá de carro, não tem nenhum lugar para estacionar. E aí o marido vira e fala assim, não tem onde parar, vamos parar na frente daquela garagem ali mesmo, vai ser rapidinho, a gente vai ficar ali um tempo, não vai ter problema. Aí eles entram na casa e daqui a pouco o vizinho toca a campainha e fala, preciso tirar meu carro, o carro está lá na frente da garagem e tal. E aí o marido vira e fala assim, não, fala para ele esperar lá um pouquinho que a gente já volta, e a gente já vai lá resolver. E a esposa fala assim, meu Deus do céu, a gente está atrapalhando a vida do cara, vamos lá, a gente tem que... Vai, vamos. Ele, não, calma, o cara espera. Já viram alguma situação desse tipo? E o que acontece? Pode ser, é uma história hipotética, né? Que essa mulher tenha um valor de compromisso com o outro muito elevado, e esse é um valor que não está em prioridade para o marido. E aí a gente tem um embate profundo de incômodo e não incômodo na situação, simplesmente por causa de uma diferença de hierarquia de valores. Legal? Quando a gente começa a entender os nossos valores pessoais e conseguir entender a nossa hierarquização de valores, a gente consegue começar a se fazer aquela pergunta que eu falei anteriormente. Quando uma coisa acontece na nossa vida e gera um desconforto, eu consigo pegar a minha lista de valores e falar assim, qual é o meu valor que está sendo incomodado por essa situação? E muitas vezes, quando eu consigo entender qual que é o meu valor que está sendo influenciado pela situação, eu consigo entender o incômodo e às vezes até flexibilizar a forma com aquilo me afeta, ou até encontrar formas diferentes de atender esse valor que eu tenho. Não sei se está fazendo sentido. Sim? Legal? Alguma vez vocês já pararam para se fazer essas perguntas de qual é a minha missão de vida, quais são os meus valores? Alguém já se perguntou a respeito? Ou alguém já escreveu a respeito disso, tem isso formulado? Né? Como eu falei, a ideia desse grupo é o olhar para dentro para usar esse olhar. Então, a cada semana, a gente vai estar fazendo esse exercício de usar ferramentas e processos para que a gente consiga olhar mais para dentro e conseguir, tendo essa percepção melhor, saber também como lidar melhor com as pessoas e com as situações. Legal? Bom, e aí pegando essa linha que eu coloquei, né? Relacionamento amoroso, família e amigos. Vamos jogar uma faísca aí. Onde geralmente é mais estressante? O que vocês acham?
Família. Mais algum voto para família? Família. Família? Família? Alguém mais? Alguém discorda? Pra mim, amigos. Amigos. Eu convivo o suficiente com a minha família pra amá-los. E ponto. Eu convivo demais com os meus amigos, então gera faíscas. Mas, enfim, como qualquer relacionamento. Sim, sim. Altos e baixos, faz parte. Uhum. Legal. Agora ele amoroso evolui pra mim, família, né? Sim, sim. Eu gosto de distinguir porque o relacionamento íntimo tem algumas peculiaridades um pouco diferentes da família, né? Eu acho que quem é casado ou tem namorado, enfim, percebe isso, né? Eu até acho que tanto pela profundidade do relacionamento, porque eu ouvi uma vez uma frase que eu achei muito interessante, que o cara dizia assim, né? Ele usou uma analogia, tá? Até eu vou usar as palavras dele para expressar o que ele disse. E ele dizia assim, sobre papai e mamãe, nem nós sabemos exatamente o que acontece, né? Porque um casal, ele tem um bocado de tratados, falados e não falados. Sim, que é uma coisa que torna isso muito próximo, ou pelo menos deveria tornar, né? E aí consegue ter uma visão um do outro de uma forma que nenhuma outra pessoa consegue ver a forma como é que eles se veem, né? Então eu vejo que é um dos lugares, e quando a gente falou sobre confiança, né? Eu vejo que é muito rico quando um casal consegue construir um relacionamento onde sabe que pode contar com o outro, né? Quando consegue criar um espaço para ser quem realmente é e saber que vai ser acolhido pelo outro, expressando os verdadeiros sentimentos, os verdadeiros pensamentos e etc, né? Que não necessariamente acontece com a família, né? E não necessariamente com os amigos, né? Nem sempre a gente vai buscar esse nível de suporte dessa forma, e muito bom quando tem a oportunidade de ter também, né? Porque no caso aí, família está no contexto de parentes. Sim, sim. Uhum. Família não, que nem no modo que eu falo, família é no contexto de parentes. Sim, irmão, irmãs. Sim, e pode ser pai, mãe, pode ser filhos, mãe, né? Uhum. Isso, mas não no contexto de família. Esposo, eu e filhos, não. Uhum. Eu gosto de uma... Como eu falei, a gente está trazendo vários temas, né? E vamos conversando. Eu tive um professor de yoga durante um tempo que ele trazia algumas coisas muito legais assim para refletir. E uma vez ele falou assim, né? Ele falou: é muito bom que a gente ame o tigre, mas a gente não precisa lá dar um abraço nele, né? Então eu vejo que essa analogia muitas vezes se aplica para a família, né? E até para algumas pessoas que a gente precisa se relacionar, e às vezes a gente puxaria até o assunto de pessoas do trabalho, né? É importante que a gente observe e entenda também as nossas limitações referentes a como a presença das outras pessoas nos interfere, né? Porque existem determinadas pessoas que, infelizmente, são um bocado tóxicas, né? A gente pode dizer, né? Principalmente pessoas que reclamam muito, que são muito negativas, que olham o lado muito negativo das coisas. E aí, para esses casos, eu costumo dizer que, assim, estuda até onde você precisa estar perto da pessoa. E no momento em que você achar que não cabe mais, você cria os espaços, né? O difícil é a gente se espaçar. Então, isso é uma coisa interessante. Eu uma vez estava conversando com uma moça e ela me contou uma história que me foi bastante interessante. Ela disse que quando ela começou a entender esse conceito que eu estou explicando, ela começou a ter um relacionamento um pouco mais seletivo com a família dela. Então, assim, a família dela era algo importante para ela, eles costumavam se reunir todo domingo para almoço na casa da mãe dela e tal. E ela disse que a família dela discutia muito, né? Sempre rolavam os assuntos polêmicos, e aí a galera se exaltava. E aí ela começou a fazer o seguinte: ela estava lá, e no momento em que ela percebia que o clima ficava de uma forma que não fazia bem para ela falava: olha, gente, valeu, eu tenho umas coisas para resolver, e ia embora. E ela fez isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aos poucos as pessoas da família começaram
consciente ou subconscientemente, começar a se ligar que quando aquela situação acontecia, ela saía. E como as pessoas gostavam dela, elas passaram a começar a se policiar mais para evitar gerar aquelas situações, para não perder a presença dela. Então, a atitude simples dela de se retirar do local, demonstrando que aquilo incomodava, começou a mudar o meio, fazendo com que as pessoas ficassem mais maleáveis também para conseguir ter um ambiente mais... A família dela tem consciência. Eu sei, e isso é uma coisa muito interessante, né? Tem uma aula que eu costumo dar, e não está no script hoje, né? A respeito de como fazer as pessoas mudarem, ok? Então, eu vou me comprometer no vídeo, eu gravo um vídeo para vocês, porque não está no script, e depois eu passo esse conteúdo do como é que eu faço para me relacionar com as pessoas e contribuir para que elas mudem de uma forma que, enfim, que seja necessário para trazer mais harmonia, tá? Tem basicamente 3 técnicas para fazer isso, depois eu passo para vocês também num material junto com a gravação. Legal? Bom, em resumo era isso que a gente tinha. A nossa parte de bate-papo é meio curtinha, que aí a gente tem o tempo da meditação. E a ideia desse grupo é exatamente para a gente trazer alguns bate-papos e conseguir sair do trabalho, dar uma passada e ainda voltar para casa, né? Por isso que a gente faz um encontro de 1 hora, para a gente conseguir desenvolver essas coisas. Mas eu queria abrir ainda algum insight, pensamento, como é que foram esses pontos que a gente levantou? Alguém sai com algum insight, alguma ideia, algo interessante que ficou? Ou aprendizado, enfim? Eu achei interessante, mas ainda não em termos de que eu possa utilizar algo, não. Eu acho meio complicado na minha situação. Uhum. Eu acho, Maurício, que você falou a questão da expectativa alta, Uhum. a respeito de outra pessoa, e a expectativa, vamos imaginar uma árvore, né? Ela sobe sobre o solo, ela vai buscar a luz, essa é a expectativa. Uhum. Na mesma proporção nós temos a raiz que está no escuro. Uhum. Então o tombo é grande quando a gente se decepciona, eu sei porque eu passei por isso. Uhum. Então eu tinha uma expectativa muito grande a respeito de uma pessoa, de uma situação, e estou em terapia exatamente para poder entender de onde veio o tapa. Uhum. Eu tenho uma forma que eu costumo conduzir os meus relacionamentos, né? É que assim, eu procuro esperar sempre o melhor de todo mundo. Da pessoa que vai me atender num caixa, a pessoa que eu tenho um relacionamento mais profundo, né? Mas eu sempre gosto de entender que assim, de procurar que isso não seja necessariamente uma expectativa, né? É assim, na verdade vou usar o termo, né? Mas uma vibração de auxiliar a pessoa a ela ter o melhor comportamento possível, tá? Eu vou rápida, né? Para contextualizar. Eu lembro que uma vez eu estava com uma amiga na fila de uma farmácia e tinha um senhorzinho na nossa frente. E aí, então a gente estava na fila esperando para ser atendido. Aí, a hora que a pessoa que estava sendo atendida saiu, veio um rapaz andando e foi lá ser atendido, não passando pela fila. Aí o senhor na nossa frente ficou pé da vida, assim. Começou a falar, não, mas a gente está aqui na fila, que esse cara está aí e tal? Aí o atendente falou, não, senhor, aqui, ele já estava aqui, ele tinha só ido ver um outro item, mas eu já estava atendendo ele. Aí ele, não, porque isso é um absurdo, porque eu estou aqui esperando, e isso é um desrespeito aqui com a gente. E aí o rapaz atendendo e o cara resmungando. Aí ele virou pra gente. Alguém já viu alguém reclamar e tentar fazer você reclamar junto? Alguém já passou por isso? Aí ele virou pra gente e falou assim, não, porque isso é um absurdo, a gente passar por uma situação dessa, a gente tá aqui na fila respeitando a coisa. Aí ele falou assim, porque eu sou um senhor de idade, eu podia até estar na fila preferencial, né? Aí minha amiga que estava comigo olhou pra ele e falou assim, nossa, preferencial, o senhor tá bem conservado, hein? Aí ele... Você acha que eu tô bem? Não sei o quê. Aí, tipo... Tirou o foco. Quebrou, né? Então, assim, às vezes uma palavra, uma brincadeira, um cuidado de olhar para a pessoa, a gente consegue
mudar aquele posicionamento, né? Uma coisa que eu gosto de fazer muito é assim, eu vou ser atendido em algum restaurante e sabe quando o garçom chega e nem olha na sua cara, né? Aí ele tá lá assim, Aí eu costumo dizer, bom, eu quero beber tal coisa, comer tal coisa e um sorriso. E fico olhando para a cara da pessoa. Aí, no primeiro momento, a pessoa percebe que não está no cardápio, né? Acontece uma coisa lá dentro que a pessoa dá umas mexidas assim, aí daqui a pouco cai a ficha e geralmente a pessoa ri. Né? Porque aí ela se dá conta do estado que ela está. E como nas pequenas coisas a gente consegue, né? Tem o poder de ir mudando o dia a dia das pessoas, tendo cuidado com as pessoas, né? Eu acho que a grande palavra é essa. É olhar amorosamente para as pessoas e saber que a gente está cuidando de todo mundo ao nosso redor sempre, né? Então... Vamos passar também de fila. Posso contar rapidinho? Nós temos alguns anos, era dia de Natal, a ceia tinha sido na noite anterior, 25 de dezembro, eu fui no Extra lá, Ricardo Jafé, estou no caixa do Extra e a menina parecia um golfinho, assim, um bicho. Meio-dia, aí ela passou... Aí, poxa, difícil ter que trabalhar no dia de Natal. Nossa. Difícil, eu imagino. Agora, eu acho que seria muito pior se hoje você estivesse treinando o seu currículo para o grande emprego. Né? Nossa. Aí ela, é verdade. Então, agradeço o emprego que você tem. Você está trabalhando, mas ontem os seus filhos estiveram presentes. Isso aí, né? A gente não olha e está pensando sempre, poxa, mas eu estou empregado. Eu tenho salário. Né? Então, eu acho que é isso. E a outra eu estou no Extra de novo. E aí veio o CPF, a moça... Não é merchandise do Extra. A pessoa do Extra. Você quer um selinho? Eu disse, claro. Ela perdeu o rebote. Essa foi boa. Legal. Mas é isso, né? Eu acho que parte da reflexão é essa. É como a gente olhar para as pessoas e procurar fazer os relacionamentos serem mais leves, né? A gente pode procurar ter esse cuidado com as pessoas, né? E lembrar, assim, né? Que se em um determinado momento a situação fica tensa, a gente sempre pode ser o fator suavizador da situação, né? Então... Eu queria fazer um comentário, na hora que você colocou aquele vídeo inicial. Uma coisa muito me chamou a atenção lá no vídeo foi essa questão da gente ter mais pessoas ao nosso lado. Eu li um livro que ele fala da universalidade do ser, de Humberto Mendes, e ele fala que a gente não precisa de muita coisa nesse mundo, apenas um dos outros. Os outros. E na minha família eu tenho uma vivência, eu tenho uma parente minha, se tornou parente minha, e ela é uma pessoa, igual eu estava falando lá no vídeo, extremamente fechada no mundo dela, só que ao mesmo tempo muito rancorosa, muito nervosa. E é isso que o vídeo falou. Precisa só de se abrir um pouco, né? Conversar, dialogar. E aí acho que depois, frequentemente, ela vê a vida de outras formas. Então tudo é se tornar mais leve. E eu fiquei pensando muito nela, até comentei com a minha amiga, eu falei, isso daí é a minha parente. Eu acho que se ela se dasse mais para uns outros, conversasse mais, ela passa na rua, não fala um bom dia pra ninguém, chega a gente em casa também não, vai na padaria também não fala com ninguém. Então talvez se ela se abrisse mais pra vida, que acho que também vem da questão familiar, que ela mora aqui sozinha e tal, acho que seria melhor. Isso frisou muito na minha cabeça. É outra coisa que eu tô trabalhando em mim pra eu amar ela do jeito que ela é, porque Deus fez a gente pra amar os outros, né? E também pra eu tentar entender e tentar acolher, pra ver o que dá pra resolver. E vamos ver, né, como é que vai ser. Espero no próximo encontro. Foi legal uma coisa que você disse, e tinha um ponto que eu ia comentar no encontro de hoje que eu acabei me esquecendo, que quando a gente estuda um assunto que é longevidade, né, em geral existe, espero que o nome esteja correto, que esteja me lembrando de forma correta, que eles chamam de Blue Zones, que são áreas azuis que, assim, são regiões onde eles estudam que o índice de pessoas centenárias é maior do que em outros lugares. E tem um bocado de estudos a respeito disso em alguns lugares. Os lugares onde mais tem com pessoas mais longínquas, com mais longevidade no mundo, é no Japão. E tem alguns lugares no Japão que ainda são os lugares que têm mais longevidade do que todas, né, assim, né? Então lá tem uma concentração bem grande.
E puxando na linha do... E aí tem alguns motivos que são estudados, a gente pode até conversar mais em algum encontro, trazer esse assunto de longevidade. Mas uma coisa me chama muita atenção. É muito comum em muitos desses grupos, além da própria valorização dos antepassados, que isso é uma coisa bastante forte na cultura deles, né? Então, assim, valorizar a voz, valorizar as gerações, mas eles têm muito senso de comunidade. Então, até um desses estudos que eu estava vendo mostrava que, e a gente pode ver até aqui no Brasil, quem já viu um grupo de uma colônia japonesa? Tem vários, né? E por quê? Porque eles veem essa importância de ter convívio em grupos, né? Então, assim, fazer atividades que unam as pessoas, ter pessoas que se apoiam, ter convívio com outras pessoas, né? E isso é uma coisa que a nossa cultura em geral não tem, né? A minha mãe é do interior do estado, né? Eu cresci no interior do estado de São Paulo, e eu brinco que tem uma coisa muito diferente do interior de estar em São Paulo, que é assim, no interior você fala assim, vamos ver o fulano? Vamos. Você pega, sai, chega lá, toca a campainha do fulano e fala, oi, boa noite, tô aqui, tudo bem? Vamos... entra, vamos tomar um café e etc. Aqui em São Paulo você fala, nossa, eu vou ver meu amigo. Aí você liga para ele e ele fala assim, deixa eu ver minha agenda. Claro. Né? Aí o cara pega a agenda e fala assim, olha, daqui 3 semanas, na terça-feira, eu devo ter umas 2 horas se você quiser dar uma passadinha rápida, né? Então, e é engraçado, né, como essa dinâmica que a gente tem aqui faz a gente se distanciar das pessoas, né? E o quanto esses convívios simples de encontrar e tomar um chá com outra pessoa faz a gente agregar momentos mais valiosos na nossa vida, né? Então, um exercício que eu queria propor para o nosso encontro de hoje também é assim, faça uma lista das pessoas que você gosta e que são valiosas para você e manda uma mensagem, marca um café, toma um café com alguns amigos. E aí é legal a gente começar a ter atenção a isso e procurar, dentro da nossa rotina de cidade grande, a ver o quanto isso é importante e começar a exercitar e nos esforçarmos para viver isso mais com as pessoas. É ok? Então, muito bom. Então, gratidão por todos estarem aqui. Eu vou fechar o vídeo, que a gente está na primeira parte.